me ilumine. Amém. Queridos irmãos, estamos no sexto domingo do tempo comum. Para quem não se lembra, nós iniciamos há 2 domingos atrás o Sermão da Montanha. Nós falamos das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que promovem a paz, os que são perseguidos pelo nome do Senhor. E nós vimos que estas bem-aventuranças são como que o mapa para a santidade. É o que nós precisamos fazer se queremos ser santos. Pureza, mansidão, promoção da paz, pobreza de coração. É o que nós precisamos fazer se queremos ser santos. Fazendo isso, nós vimos na semana passada, seremos sal e luz do mundo. Nós vamos iluminar, nós vamos dar sabor, nós vamos fazer a diferença aonde estivermos, porque somos bem-aventurados, porque vivemos aquilo que o Senhor nos pede. Estes são os mandamentos, os novos, vamos colocar assim, os mandamentos da nova aliança, aquilo que o Senhor nos pede para viver nele, com Ele, por Ele. E aqui o Senhor explica, olha, porque imagino que quando as pessoas escutam Jesus dizendo, eles ficam um pouco admirados. Então ele explica, olha, eu não vim aqui apresentar apenas novos mandamentos. Eu vim aqui dar uma profundidade na lei. Aquilo que os padres da igreja chamavam de lei escrita no coração. Eu vim dar profundidade. Ele diz, eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. É isso que ele faz. Para dar sentido. Quer um sentido para viver? Aqui, eu sou este sentido. Viva! Então ele revela esta profundidade da lei. E hoje, o Evangelho, ele reúne vários temas. O Evangelho é grande, né? Ele reúne vários temas: a fidelidade à lei, a reconciliação, a ira, a pureza no olhar, a verdade nas palavras, que seu sim seja sim, que o seu não seja não. Agora, existe uma lógica interior nesta sequência. Santo Agostinho, ele dizia que Cristo, ao ensinar na montanha, ele não corrige apenas as ações externas, e não é isso que Jesus ele quer fazer conosco. Aqui não é um jogo de pode ou não pode, está certo ou está errado. Ele quer curar as raízes invisíveis das paixões humanas. E São João Crisóstomo observa algo impressionante aqui. Jesus ele começa com um vício. Primeiro, ele poderia começar com tantos outros, com tantas outras desordens, mas ele conversa com a ira. Porque a ira, ela é a porta de entrada de muitas outras desordens. Antes do gesto extremo, existe um movimento interior. Antes de uma ruptura visível, existe uma pequena chama no coração. Esta chama nós chamamos de ira. E por isso que o Senhor declara, eu não vim abolir a lei, mas levá-la à plenitude. Porque a plenitude não está nas regras. Não basta tornar a regra mais rígida, mas o coração precisa ser transformado. Na tradição da igreja,
A ira sempre foi vista como uma paixão perigosa. Às vezes a gente acha, não está errado, nós pegamos a ira como se a ira fosse uma espécie de raiva somente. Mas a ira não é só isso. A ira é mais do que isso. Ela é uma paixão perigosa. A ira é um fogo que devora as outras paixões. Se você riscar um fósforo, se você colocar fogo em algum lugar, tudo que tocar aquele fogo vai pegar fogo. A ira, ela faz isso. A ira é este fogo que, se nós não controlamos, ela vai devastando todas as outras paixões. A ira, ela é perigosa não é porque ela gera uma violência externa, mas a ira, ela obscurece o discernimento. Quando o coração ele se inflama, o olhar ele perde a pureza, a palavra perde a verdade, a pessoa começa a viver mais movida pela relação do que pela graça. E por isso que Jesus começa pela ira. Ele não começa pelo escândalo maior, ele começa pela raiz escondida. Porque quem aprende a vigiar a ira começa a recuperar a unidade interior. E talvez hoje o Senhor não esteja apenas nos ensinando uma norma moral. Aliás, Ele não está. Mas Ele está nos convidando a olhar para dentro de nós, para que nós possamos ser capazes de nos perguntar: que tipo de fogo está ardendo dentro do meu coração? O fogo da graça ou o fogo da irritação, o fogo da ira, que lentamente endurece a alma? Então entendamos, eu quero tratar aqui da ira. A ira não é somente um movimento de raiva. A ira pode acontecer de diversas formas. O estresse cotidiano, dizia hoje na missa da manhã, o estresse cotidiano é uma forma de ira. O estresse cotidiano, a vida ativista, a quantidade de coisas, chega num nível, você chega no fim do dia, você está insuportável. Não quero ver ninguém. Eu não aguento mais, estou cansado. Eu brincava hoje de manhã, né? Com essa realidade. Veja como que a ira mexe com tudo. Mexe com todos os sentimentos. Só fica estressada, sobe esta chama, aí de repente a pessoa fica ansiosa, aí já é outra coisa. Aí para descontar a ansiedade da ira, ela vai lá e come, gula, já é outra coisa. Veja, mexe com tudo. Ou então, preciso despejar este sentimento, preciso despejar em alguma coisa. Então você vai lá e despeja em qualquer outro vício. Veja como que a ira age e nós não percebemos. Nós somos envoltos pela ira, né? O mundo é envolto pela ira. E nós precisamos aprender a controlar este mal, porque senão pode se tornar um vício. A ira em si, o primeiro sentimento, o primeiro impulso, ela não tem moralidade, ela não é um mal em si. O problema é o que nós fazemos. Se nós deixamos aquilo ali impregnar nosso coração, e aquilo ali se torna ruim porque nós demos muita vazão. Agora, um exemplo claro de que a ira pode não ser um mal, quando Jesus ele vê a palhaçada que estão fazendo no templo, ele monta o chicote, ele muda tudo, ele tira as coisas, ele quer mudar. A ira pode despertar em nós um desejo de mudança. Eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero vencer o pecado. Esta mesma ira, ela é capaz, por conta do meu pecado, olha como eu sou pecador, olha o que eu tenho feito até aqui de errado. Esta mesma ira, ela pode te dar um impulso de dizer assim, aquilo que nosso Senhor nos diz no Evangelho de hoje: antes cortar o corpo
Antes cortar um braço do que o corpo inteiro ir para o inferno. Antes arrancar o olho do que o corpo inteiro ir para o inferno. Porque quem está irado para ser transformado quer mudar, custe o que custar, para o Senhor. Então a ira também pode ser um impulso para que você mude. Ou então pode ser um impulso para o fracasso. Vejam, eu queria contar para vocês uma pequena história, para nós entendermos. Talvez você se coloque nessa história, você se assemelhe com este personagem, para entender aquilo que a ira pode transformar e causar dentro de nós. Havia um homem que amava profundamente a Deus. Amava a Deus e a igreja. Ele servia com generosidade, acreditava nas pessoas, carregava a esperança. Mas pouco a pouco, ele começou a acumular feridas. Não foram grandes escândalos, foram pequenas desilusões repetidas, palavras mal compreendidas, expectativas que não se cumpriram, solidões que ninguém percebeu, e ele começou, pouco a pouco, a se defender por dentro. Se defendia das situações, se defendia das pessoas. No início era apenas um incômodo, depois começou a virar irritação, depois silêncio, depois distância. Sem perceber, aquele homem deixou de ver a beleza que antes ele via. E vejam, a ira não grita, a ira não chega arrebentando com tudo. Ela foi fechando os olhos devagar. E Jesus hoje nos diz: cuidado, porque a ira apenas não reage, ela transforma como nós vemos, transforma como a forma como nós enxergamos todas as coisas, o mundo. A ira transforma. E a história continua. Aquele homem chegou a um ponto que ele não via mais esperança, ele se sentia sozinho, até mesmo dentro daquilo que ele mais amava, do lugar aonde ele tinha que estar. E quando o coração perde o descanso, ele começa a procurar refúgios. Refúgios rápidos, refúgios silenciosos, refúgios que prometem alívio, mas que depois deixam um vazio maior ainda. Não foi uma queda de um dia para o outro, foi um cansaço acumulado, estresse. E a história conta que aquele homem começou a buscar pequenos alívios para o peso que ele carregava. Nada parecia grave no começo, era apenas uma tentativa de esquecer o cansaço, mas a ira já havia turvado o olhar, e aquilo que parecia um consolo começou a prender mais do que libertá-lo. Por quê? Quando a alma está ferida e cansada, ela pode confundir consolo com fuga. Porque a ira não fica sozinha, ela empurra a alma para lugares onde ela tem que tentar esquecer a própria dor. A pessoa que está irada não quer olhar para si mesmo, porque dói. Jesus no Evangelho liga hoje a ira à pureza do olhar e às verdades da escolha. E não é por acaso, porque um coração inflamado procura anestesia. Então ele quer olhar todas as coisas que dá consolo, ele quer se empanturrar de todos os prazeres, ele não vai ser mais verdadeiro, ele foge da verdade. Mas nada fora de Deus consegue devolver a paz que a alma perde, nada fora de Deus. O veneno da ira só não é mais forte que o da misericórdia. Talvez alguém escute esta história e diga assim: não há retorno. Mas o Evangelho não termina com uma acusação. Jesus não diz apenas:
não te encolerizes, não fique irado. Ele mostra o caminho da reconciliação, porque mesmo quando o coração chega ao fundo do poço, Deus continua descendo até lá. A ira diz assim: tudo está perdido. Deus diz: ainda é possível recomeçar. A ira diz: você não é mais o mesmo. Deus responde: eu ainda vejo quem você é. Porque o sermão da montanha é isso. Não é um peso impossível, é um convite para deixar que Deus reconstrua aquilo que se fragmentou por dentro. Irmãos, talvez hoje o Evangelho não esteja falando de conflitos externos, mas sobre batalhas silenciosas que ninguém vê. Existem pessoas que não gritam, mas carregam a ira cansada dentro do peito. E essa ira, quando não é entregue a Deus, se torna um veneno lento. Mas hoje, o Senhor, Ele não te aponta o dedo, Ele estende a mão. Talvez a oração mais verdadeira que nós possamos fazer hoje seja simples. Seja apenas dizer: Senhor, se existe em mim alguma ira que endureceu o meu coração, se existe alguma ferida que me fez perder a esperança, retira de mim todo resquício de ira. Agora, o futuro beato da igreja, Fulton Sheen, ele diz que a ira é como uma fumaça que encobre toda a nossa razão, e por isso nós não conseguimos ver, e por isso nós precisamos pedir: retira de mim toda esta fumaça, para que eu possa enxergar com os teus olhos. Ensina-me a reconciliar-me contigo, ó Deus. Ensina-me a reconciliar-me com os outros. Quantos trazemos tantas mágoas por conta desta ira, deste remordimento? Nós vamos trazendo estas mágoas. Ensina-me, Senhor, para que eu não fique remoendo mais, para que eu não viva disso mais. Ensina-me, Senhor, ensina-me a reconciliar-me comigo mesmo, com os meus próprios pecados, com os meus próprios erros, entendendo quem eu sou diante de Deus e que é possível. Porque quando a ira perde força, entendamos, quando esse impulso irascível, ele perde a sua força, a alma volta a respirar. A alma volta a respirar. Peça a Deus essa graça. Peça a Santíssima Virgem Maria, Mãe, Senhora, Rainha da Paz, para que ela possa pacificar o nosso coração cada vez mais, para que saiamos aqui pacificados, sem ira nenhuma. Não queremos ter o coração obscurecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.